Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Levi, eu sou analista pleno da casa de análise Turbo Invest. Hoje vamos tratar de um tema extremamente importante no mundo dos investimentos. Por quê? Porque antes de saber escolher as empresas que você investe, é necessário analisar para onde a economia brasileira está indo. E é isso que eu vou mostrar para vocês com dados macro e microeconômicos. Vamos falar de um tema interessante. A primeira questão é a equação fundamental da economia, pelo lado da demanda. O PIB brasileiro é igual ao consumo das famílias, mais o investimento, mais gastos do governo e mais exportação líquida, que são as exportações menos as importações. O PIB nada mais é do que a soma de bens e serviços finais produzidos em uma economia. É muito simples. Desde o pão que você compra na padaria, até a sua blusa e até um apartamento novo, tudo isso entra no cálculo do PIB. Então vamos falar como era a economia brasileira antes de 2017, digamos assim, tá? A economia brasileira sempre foi uma economia voltada para o consumo. Por quê? Porque um dos fatores que mais influenciam o crescimento do PIB é o consumo das famílias. Quanto mais as pessoas compram, mais as empresas precisam produzir e investir para produzir cada vez mais. Uma forma de estimular o crescimento do PIB é estimular o consumismo. E foi isso que foi feito. Faz décadas, há décadas o país ele cresce basicamente por consumo, pelo lado do consumo. Tá? A gente passou por várias questões aí, como redução tributária, redução de IPI, para quê? Para estimular o consumo das famílias. Mas esse não é o caminho mais sustentável para que haja um crescimento de longo prazo, um crescimento maior da economia. O consumo das famílias é apenas uma ponta do crescimento do PIB. Tem algo mais importante do que isso. E isso é a nova forma de crescimento do PIB pela equipe econômica atual, que é a partir de investimento privado. O investimento privado é a formação bruta de capital fixo mais a variação dos estoques. A formação bruta de capital fixo é justamente a conta de investimento do PIB que mede quantas empresas aumentam em bens de capital. Aquelas que servem para produzir outros bens, como máquinas, equipamentos. Então, as empresas necessitam investir em formação bruta de capital fixo. Para quê? Para que produza mais. Para que produza mais e para que a economia cresça, para que o PIB cresça em relação aos investimentos. Só que existem alguns gargalos desse investimento. Esse investimento demora para acontecer. Não é assim tão simples que esse investimento vem e o PIB que faz o PIB crescer. Um dos gargalos para um aumento de investimento privado é a falta de investimento em infraestrutura. Isso é um dos gargalos fundamentais, porque uma empresa ela vai comprar máquinas e vai começar a investir em estoque e vai começar a produzir. Como ela faz esse transporte desses produtos? O transporte é um setor da infraestrutura em que existe um gargalo na economia brasileira. Por isso a economia brasileira está incentivando agora a cabotagem. Para quê? Para que temos outros modais de transporte e para que o escoamento dessa produção das empresas chegue mais rápido e com um custo menor nas prateleiras dos mercados, das drogarias e outras. E reduza isso, assim, os custos das empresas. Mas vamos tratar aqui agora de um tema extremamente importante, que é como o PIB interfere nos seus investimentos. Tá? A alta ou queda do PIB, ela interfere drasticamente nos seus investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Juros altos, que foi o que aconteceu lá atrás, né?
na verdade, historicamente, o Brasil tem juros altos, favorece o quê? Favorece o rentismo através do investimento em renda fixa. Juros baixos favorece o quê? Investimentos em ações, imóveis, estimula a abertura de empresa, empreendedorismo. Isso gera emprego, isso é importante para a economia brasileira. Então, até a economia brasileira, até 2017, os juros era para cima, chegou a bater o patamar de 14,25%. A nossa oferta tinha capacidade ociosa, as empresas estavam com capacidade ociosa, quer dizer, as máquinas estavam paradas e pessoas desempregadas, mandaram pessoas embora. Então, a produção caiu drasticamente, existia uma capacidade ociosa. A demanda, a função da demanda primordial para o consumo é a renda das famílias. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, as pessoas não consomem ou consomem aquilo necessário, somente o necessário. Então, o consumo privado depende da renda das famílias. E foi isso que aconteceu depois de 2013, principalmente 2014 e 2015. 2015 foi um ano em que a renda das pessoas caiu drasticamente. E então, as pessoas pararam de consumir e algumas que consumiam acabaram se endividando com juros altos que também estava acima de 10%. Então, o que aconteceu a partir daí? Como as pessoas passaram a consumir menos e também existe uma oferta, que existe uma capacidade ociosa dentro das empresas, começou a ter queda da inflação. A inflação começou a cair, e a inflação começou a ceder, e a inflação cedendo, a primeira coisa que o governo fez foram as reformas, e a reforma da Previdência, que foi fundamental para estancar o déficit público. Tá? Esse estancamento do déficit público fez com que, e com a inflação caindo, fez com que a inflação caísse. Esta inflação caindo, o que ocorreu foi que os juros começaram a cair. E hoje nós atingimos uma taxa de juros de 4,5%, uma melhora da capacidade ociosa e aumento de investimentos. Isso a gente vai ver nos próximos slides com dados que eu trago para você do IBGE. A demanda começa a melhorar em função desses juros baixos e de um aumento leve na renda. O desemprego começa a cair e a inflação começa a atingir uma estabilidade, ela está parando de cair. Tá? Eu vou trazer aqui agora para vocês o relatório Focus. O relatório Focus é um compilado dos principais economistas de mercado que sai toda segunda-feira de manhã, divulgado pelo Banco Central. Se vocês não têm acesso, acho uma boa ter. Vocês entram lá no site do Banco Central e se cadastrem, que vocês vão receber por e-mail esse relatório. E o relatório Focus indica que o PIB está crescendo. Tá? O PIB há 4 semanas atrás era 0,92 e a expectativa do PIB agora para 2019 já passa de 1%. Já é 1,12%. O IPCA também está acelerando. Isso acontece muito pelo consumo das famílias, que está aumentando, e por alguns problemas pontuais de inflação, como o setor de carnes, que vem aumentando de preço, e também a questão dos meses agora de dezembro, em que há um crescimento realmente da demanda, principalmente do consumo, né, das famílias. Em 2020, nós vemos aqui que a previsão é de 2,25% do PIB. Então, se a tendência do PIB é de crescimento, o que vai acontecer com seus investimentos? Isso a gente vai ver mais para frente. O que vai acontecer com seus investimentos? Se o PIB crescer 1,12%, a nossa bolsa já subiu cerca de quase 30 mil pontos nesse ano. O que dizer se a economia brasileira crescer 2,25%?
no ano que vem, tá? O nosso IPCA, a previsão para o ano que vem é de 3,60. Eu acredito, e depois eu vou passar os meus dados, os dados da Turbinvest, é que o PIB deve crescer até um pouco mais de 2,25 e nosso IPCA deve subir um pouco mais de 3,60, tá? Principalmente no segundo semestre de 2020. Agora vamos lá, os dados do IBGE que comprovam que a economia está crescendo, mas não pelo lado do consumo, e sim pelo lado dos investimentos, da formação bruta de capital fixo. É por isso que houve uma mudança dentro da estrutura de PIB. O PIB antes crescia muito mais pelo consumo. Agora há sinais em que os investimentos estão aumentando e eu vou trazer isso para vocês em primeira mão, tá? Então, vamos lá. Aqui temos os anos de 2015 a terceiro trimestre de 2019. Esse último aqui é o terceiro trimestre de 2019. Aqui temos o setor primário da economia, que é a agropecuária, o setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é o setor de serviços. Percebemos claramente aqui que o setor industrial sempre foi um gargalo para a nossa economia e o principal motor do crescimento pelo investimento é através do setor industrial. Percebe aqui no ano 2015 temos uma queda no primeiro trimestre de 3,4%, no segundo trimestre de 3,7%, terceiro trimestre 4,2% e assim sucessivamente, chegando até quedas de 6,4% no setor industrial. E aí continuou caindo. A inflexão foi no ano de 2018, em que o setor industrial começa a subir, mesmo que de forma lenta. Isso é histórico. O setor industrial faz mais de 10 anos que não cresce. E esse é o momento que o setor industrial está crescendo. Então, atenção para empresas do setor industrial. Atenção, coloque empresas do setor industrial na carteira, seja industrial da construção civil, seja industrial do metal mecânico, coloque na sua carteira. Tá? Então vamos ver aqui que o PIB deu também essa inflexão, aí já foi no ano de 2017, já no terceiro trimestre de 2017 começou a subir e está ali no 1,5% e vem mantendo isso. Tá? O consumo das famílias, que aqui subiu, né? Percebe que subiu bem, chegou a 3 em 2018, começou a cair o consumo das famílias. Tá? O PIB é o consumo das famílias, que eu falei lá atrás, o consumo do governo que está caindo drasticamente, quer dizer, o governo está tentando reduzir excesso de despesas correntes. Isso é de fundamental importância, porque isso gera déficit fiscal. E o principal, formação bruta de capital fixo, que sempre desabou, chegou aqui em 2016 a 15%. Hoje ela está subindo, já bateu 4,3% no segundo TRI e agora bateu 3% no terceiro TRI. Fantástico, simplesmente fantástico. Tá aí a grande situação que demonstra que a economia está crescendo pelo caminho do investimento, e esse caminho do investimento é um caminho sustentado. Por quê? Porque os empresários começam a ganhar confiança e começam a investir cada vez mais na economia. E as pessoas começam a consumir, começam a produzir mais, as pessoas começam a consumir, existe um aumento do emprego também. Tá? Então vamos ao próximo slide, que é a conclusão que eu faço, é que o investimento em renda variável continuará muito atrativo para 2020, tendo em vista os seguintes motivos. Esperamos o crescimento da economia acima de 2%, a Turbinvest espera um crescimento de 2,5% da economia para 2020, sendo o motor desse crescimento investimento e não consumo, retorno da confiança dos empresários. Taxa Selic deve cair mais 0,25%, atingindo 4,25%,
Isso influencia diretamente na propensão ao consumo das famílias, mas também melhora a alavancagem das empresas brasileiras, que são muito endividadas ainda. Isso sobra a caixa, dá fôlego financeiro para as empresas reinvestirem. Um menor patamar de risco país, medido pelo CDS. Vocês podem pegar lá, o risco país está em queda livre, já foi 230 em 2015, hoje está no patamar de 100 esse índice, tá? E eu acredito que ainda vai cair um pouco mais, tá? E provavelmente até 2021 seremos, se continuarmos nessa trajetória, grau de investimento. E aí teremos bolsa a 150 mil pontos facilmente, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal do YouTube, entrem no site da turboinvest.com.br e acessem os nossos produtos e dá um like no vídeo, porque isso ajuda muito a nós fazermos novos vídeos para vocês. Um abraço e uma boa tarde.